Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E o tema de hoje é um tema muito importante. Estamos finalizando o mês de outubro, o mês de Kardec. Então faremos aqui uma homenagem a Kardec e estamos aqui abertos para receber perguntas sobre a vida do codificador, como que foi a sua obra, quais foram as suas dificuldades, como que o espiritismo cresceu devido ao seu empenho, quem foi a sua esposa, de que forma que ela auxiliou na questão da codificação da doutrina espírita, quem foram os espíritos amigos que estiveram junto a Kardec. Então, são várias perguntas que fazem nos relembrar o preciosismo do cuidado do mentor espiritual que estava junto com Kardec, o Espírito de Verdade e tantos outros, para que essa obra viesse até nós, o Consolador Prometido. Estamos aqui com a nossa equipe pronta. Então, primeiramente, Cassis, seja bem-vindo, meu querido amigo. Oi, Cido, bom dia a todos, bom dia, Nancy. Muito bom estar com você novamente aí nesse programa que leva bastante informação, bastante conhecimento, né, estudos, muito importante. Obrigado pelo convite e vamos em frente. Opa, com certeza, com o amparo espiritual, tudo vai se resolver e nós teremos aqui um amparo maravilhoso. Nancy, seja bem-vinda, Nancy. Muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Realmente, como diz o Cássio, é uma alegria, principalmente porque nós estamos entre amigos, né? Então, para nós é uma alegria muito grande nos reencontrarmos aqui pelas ondas deste programa, que é feito com tanto carinho. Muito obrigada a todos. Então, para a gente iniciar esse nosso encontro maravilhoso aqui, eu vou pedir para a Nancy fazer uma abertura com a prece inicial para nós. Então, vamos silenciando os nossos pensamentos, os nossos corações, colocando na nossa mente a figura do Mestre Jesus, e desta forma vamos nos direcionando ao Pai de amor e bondade, ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade, com muita gratidão. Gratidão pela possibilidade da vida, pelos estudos, o aprendizado, todos os exemplos e ensinamentos do Mestre Jesus, e também dos espíritos amigos, que querem sempre o nosso melhor e torcem pela nossa evolução. E adquirir conhecimento é a forma de nós evoluirmos. Conhecimento em todas as áreas da nossa vida. E é para isso que nós estamos aqui. Para trocarmos, não é, o pouco que ainda sabemos, mas que isso possa nos enriquecer e trazer essa nossa evolução para todos. Que nós tenhamos o concurso dos amigos da espiritualidade, a luz do Mestre Jesus e as bênçãos do alto, para que possamos ser muito felizes na condução deste programa. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Primeiramente, vamos deixando um abraço aqui carinhoso para os nossos parceiros, o Grupo Espírita Samaritano, na figura do Alan Toledo, do Paulo Augusto, e também do nosso querido convidado que está conosco, um abraço para ele, logo estará com a gente também, e deixando um abraço muito fraterno aqui para o Dorival Estrelo, lá da Rádio e TV Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, que está retransmitindo aqui esta programação, e para os ouvintes que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos, e nós vamos dar início aqui à nossa programação, Cassis, como a Nancy abriu com a prece, eu vou passar a primeira pergunta para você. Na realidade, nós recebemos muitas perguntas, então são perguntas que eu andei concatenando para que elas pudessem ficarem juntas, que eu entendo que elas seriam melhor colocadas, tá? A primeira pergunta é a da Dora Wengri. Um abraço para a Dora, que está sempre colaborando com a gente. Ela pergunta o seguinte, duas perguntas e uma eu vou colocar. Quem foi Hippolyte Léon Denisard Rivail? Onde morava? Quando nasceu? E quando morreu? E onde estão os restos mortais de Allan Kardec? Vamos lá. Obrigado, Dora. Bom dia mais uma vez a todos. Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Era um jovem que estudou na Suíça, nasceu em Lyon, na França, não é?
Depois, muito jovem, foi estudar, nasceu a 3 de outubro de 1804 e faleceu no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos, em Paris, e os restos mortais dele estão em Paris também. Ele foi professor e ele é o codificador, né, da doutrina espírita e também propagador do método pedagógico de Pestalozzi. Ele estudou com Pestalozzi. E o nome que nós conhecemos, né, na verdade era um codinome que ele escolheu, Allan Kardec, o nosso codificador, né, que codificou toda a doutrina espírita através de mensagens, através de muito trabalho. Foram 30 anos de trabalho, né, nessa luta incansável dele, desse espírito nobre, que graças a ele hoje nós temos muito conhecimento, né? Uma pessoa que foi pedagogo, professor, tradutor, linguista, filósofo, educador, falava 5, 6 idiomas fluentemente, uma pessoa muito nobre, né? Um espírito muito nobre. Lembrando, né, que os restos mortais de Kardec está lá no cemitério Père-Lachaise, né? Inicialmente ele havia sido sepultado no cemitério Bon-Entrée, no dia 29 de março de 1870. Mas 2 meses depois ele foi transferido para esse outro cemitério. Só para a gente colocar aí para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, claro, né? Isso são dados muito importantes, né? Eu vou colocar agora uma pergunta aqui para a Nancy, que essa pergunta é da Salete. Nancy, a Salete pergunta o seguinte: por que Hippolyte Léon Denisard Rivail mudou o nome para Allan Kardec? E, completando a pergunta, tem a pergunta da Dora, que diz o seguinte: por que esse pseudônimo? Eu ainda coloco mais uma azeitoninha nessa pergunta. Qual foi o espírito que informou isso para Allan Kardec? Ok. Bom dia a todos os companheiros. Eu poderia só fazer uma colocação a respeito da pergunta anterior? Pode, fique à vontade. Eu acho bem interessante, né, isso, que Kardec, ele nasceu numa família que era toda de advogados e magistrados e juízes. Esperava-se que Kardec também atuasse nessa área. Mas desde muito cedo ele foi atraído por ciência e por filosofia. Ele já se interessava pelos fenômenos científicos, né, pela filosofia. E como a escola de Pestalozzi era uma escola onde o método, né, era os alunos descobrirem, através da observação, do estudo empírico, que era muito ligado à ciência, por isso ele foi estudar na escola de Pestalozzi, e isso é muito importante para nós entendermos o caráter depois com que Kardec codificou a doutrina dos espíritos, né? Essa questão da observação, da análise científica. Então, acho que isso é bem importante a gente pontuar, né? Bom, por que ele trocou de nome? Vamos lá. Ele tinha um espírito que se comunicava com ele, que a princípio só assinava como Z, e depois veio-se a saber que era Zéfiro, né? Que é um dos espíritos que acompanhou a codificação. E esse espírito comunicou a Kardec que eles haviam tido uma vivência, uma vida anterior, em que eles eram muito próximos, muito amigos, que eram druidas, né? Que eram estavam muito ligados nessa vida anterior, né? Quando foi para assinar o lançamento, no momento da publicação, isso está na biografia escrita por Fausto, ele ficou meio que embaraçado, ele ficou meio que incomodado se ele assinaria como Hippolyte Léon Denisard Rivail ou se ele criaria um outro nome, um pseudônimo, né? O nome dele já era muito conhecido no mundo científico, no mundo acadêmico, porque ele já tinha tido vários livros editados, todos os livros acadêmicos direcionados à educação, em várias áreas, em muitas áreas do conhecimento. E aí eu sempre achei, aqui deixa eu colocar a minha pessoal, né, minha opinião pessoal, eu sempre achei que havia sido assumido o pseudônimo para que as obras anteriores não sofressem nenhum prejuízo. E estudando agora, né, sobre Kardec, foi exatamente o contrário.
ele achava que o nome dele, catedrático, estudioso e já consolidado no meio acadêmico, poderia criar influências e embaraços para os livros da doutrina espírita, para a doutrina que estava se criando naquele momento. Então, para não prejudicar o êxito, né, do empreendimento que estava sendo iniciado, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo Zéfiro, era o nome que ele tinha numa das suas existências anteriores, tá? E é isso, por isso ele assumiu esse pseudônimo Allan Kardec. Só colocar um pontinho interessante, que após o desencarne de Kardec, houve todo um processo na França, instaurou-se um processo, e que a Amélie Baudet foi, inclusive... Não, também, ela foi inquirida, né? Ela teve que prestar depoimento, ela foi interrogada, inclusive, se nós buscarmos leituras, ela foi desrespeitada mesmo, né, na sua condição de mulher, de estudiosa também que era, e um dos pontos deste inquérito era exatamente por conta desse pseudônimo, que as autoridades diziam que Kardec havia usurpado um nome que não lhe pertencia, e isso está rolado nesse inquérito. Então, também foi um motivo para os detratores aí da doutrina, né, tentarem denegrir a imagem do codificador. E só lembrando, né, Nancy, que quando Kardec recebe essa mensagem lá do Espírito Zéfiro, ele estava numa reunião, né, nas mesas girantes, que ele foi levado para lá, e ele recebe a seguinte comunicação: Tu, Rivail, a tua missão aí está. A ti, senhor Allan Kardec, a espada que não fere, mas que mata. Contra tudo que será tu que virás primeiro. Ele, Rivail, virá em segundo. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E Kardec ficou sabendo também que os trabalhos seriam conduzidos por uma equipe espiritual comandada por um espírito denominado Espírito à Verdade. Então, são dados muito importantíssimos para a gente aí a respeito dessa questão, né, de quando ele foi informado. Eu vou mandar aqui uns abraços carinhosos para os nossos ouvintes que estão conosco, tá? Primeiramente aqui, vou mandar um abraço aqui para a Márcia Alves, que está conosco. Nós temos aqui também a Salete Benfá com a gente, um grande abraço. A Cida Sidoca sempre conosco, nos acompanhando. A Mônica Gomes. Mônica, está curtindo bastante essa ausência, essa tranquilidade. Um grande abraço, Mônica. Volte refeita, porque tem muito trabalho, menina. Então, um abraço para a Mônica. Um abraço para a Cidinha, para a Maria Aparecida Noronha, nossa companheira. Nós estamos aqui também com a Edneia Spaziani, também lá do Grupo Espírita Samaritano conosco. Um grande abraço, Edneia. A Tânia Mara Mainardes, sempre nos acompanhando, nos prestigiando, mandando suas perguntas. Um abraço, Tânia. Estamos também com a Vera Regina Silvia conosco. São muitos ouvintes, o João Luiz Baízi aqui conosco. Então, nós temos muitos ouvintes e durante a nossa programação nós vamos mandando um abraço para cada um deles. E, Cassis, agora nós vamos aqui trazer o nosso convidado, um convidado especial nosso também, que estará lançando uma pergunta para você. Eu vou pedir aqui para que o nosso companheiro que está na técnica, o Alexandre, possa trazer para a gente o nosso convidado neste momento. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Me sinto muito lisonjeado. Estou à disposição de vocês. Bem-vindo, Alcides. Muito obrigado. Alcides, fique à vontade para fazer a sua pergunta aí, para o Cássio responder para a gente. A minha pergunta é mais uma curiosidade. E me parece que você já se antecipou um pouquinho na resposta. Acontece o seguinte, Kardec, ele era de família católica e depois ele seguiu para o protestantismo, né? Luteranismo, protestantismo. E ele tinha muita confusão com essa coisa toda, que uns diziam uma verdade, outros diziam outra verdade. E ele tinha sempre uma colocação que ele dizia que gostaria de ter a verdade mesmo, a verdade verdadeira. E, de repente, ele também não acreditava em espiritismo nessa época,
Aí, de repente, ele se vê convidado, ele acreditava numa porção de coisa, energia, Rostang, essa coisa toda. Mas ele tinha essa preocupação de buscar a verdade. Então, de repente, a gente hoje abre o Evangelho segundo o Espiritismo e a gente encontra lá colocações, resumos, o espírito de verdade, o espírito da verdade, né? Então, a minha curiosidade é a seguinte, quer dizer, um espírito dessa envergadura, né, nunca teria pretensão de se colocar como espírito da verdade. Os espíritos evoluídos não têm preocupação de nome. Então, eu gostaria de saber se essa colocação de espírito da verdade veio por intermédio do que o Kardec pretendia, do que o Kardec almejava a verdade, ou como é que chegou a ter o nome de verdade para esse espírito tão maravilhoso que nos faz essa colocação, né? E você já se antecipou dizendo que era na época da codificação, já foi determinado que ele seria orientado pelo espírito da verdade. Mas essa era a minha dúvida, né? Será que foi por intermédio de Kardec, das solicitações que ele fazia, né, da preocupação que ele tinha em buscar a verdade? Essa é a minha pergunta. Eu gostaria que alguém fizesse alguma explanação, alguma colocação a respeito disso, matando minha curiosidade. Cassis, fique à vontade para responder. Oi, Alcides, obrigado pela pergunta. Bem interessante a sua colocação, né? Porque eu acho que, na verdade, ele utilizou a espiritualidade, né, como toda a sabedoria que exercia, né, que exerce, né, a gente tem esse conhecimento, usou a questão do espírito da verdade justamente para ele ficar mais convicto de tudo isso, não é? Porque imagina você, se ele estava procurando a verdade, ele precisava de coisas muito... E ele era uma pessoa muito, como que eu vou dizer, realista, né? Ele acreditava muito na energia magnética, em várias situações, no magnetismo. Mas quando ele começou a frequentar essas reuniões, tanto que ele foi investigar se não era truque, se era truque, até que as respostas começaram a chegar de forma mais direta e concisa, né? Mesmo no momento lá, né, em que ele estava em dúvida, mesmo já codificando, ele estava em dúvida ainda, e ele pergunta à espiritualidade se ele morresse ou se acontecesse alguma coisa com ele, e responde, não, já tem todo um plano, se não fosse você, seria outro, né? Já tinham espíritos preparados para isso, já tinha Leon Denis, já tinha outros espíritos preparados. E eu acredito que ele veio dizendo que era o espírito da verdade para fundamentar a tese dele, porque ele buscava a verdade. Ele podia falar que era Fenelon, que era Zéfiro, que era... Mas eu acho que falar que era o espírito da verdade trouxe aquela consciência, amadureceu, vamos dizer assim, a ideia, né? No sentido de ele... Não, eu tenho que ir a fundo nisso agora, porque é a verdade. Se eu estou procurando a verdade... E mesmo em determinados momentos, ele ficava meio ainda reticente, né, com essa verdade, né? E eu acredito então podemos pode falar. deduzir que a denominação Espírito da Verdade veio exatamente pelas colocações de Kardec, né? Acredito que sim, acredito que sim. A gente não encontra isso muito na literatura, não é, Alcides? Mas a gente acredita que por ele querer a verdade, tipo assim, né? Você quer a verdade? Sim. Eu vou te dar a verdade. Que nem Jesus fez com Tomé, né? Você quer saber que o senhor estava vivo, se eu sou mesmo? Tá aqui, ó. Vê meu buraco aqui, vê as chagas que eu tenho no corpo. Né? Eu acho que... Porque Kardec ele não era cético. Kardec não era cético, né? Não. Kardec era uma pessoa que acreditava, tinha uma linha de raciocínio, de crença de Deus. Mas ele, como você disse na tua colocação inicial, era muito confuso. Imagina você, luterano e católico, né? Uma confusão, né? de conceitos muito diferentes, né? E aí o cara falou, aí chegou esse espírito, que até que tem muitos, isso também ninguém prova, muitos dizem que o espírito da verdade é Jesus, e aí veio esse espírito e falou assim, olha, você quer a verdade? Eu vou me chamar a verdade para você e vamos falar sobre ela daqui para frente. Muito bom. Muito obrigado. Espero ter dentro da tua colocação. Obrigado. Você participou bastante da conversa, acho bem legal isso. Obrigado, viu, Alcides? Muito obrigado a vocês.
Pois não, Cido, muito obrigado a vocês, hein? Ô, Cides, eu vou colocar Nancy para colocar um complemento isso aí para também trazer Ótimo. mais alguns dados aí a respeito disso aí. Complemento a não, minha- né? Não, Porque trazer A alguns minha, dados, né? a minha mestre tinha que Mas só mais aparecer, uma- tinha que aparecer. Muito bom. Mas só uma colocação, né? Como o Alcides falou, ele vinha de uma família católica, e quando ele foi estudar na Suíça, que é um país protestante, houve assim um choque, né, entre as convicções dele e aquilo que se apresentava no colégio de Pestalozzi, na Suíça. E é bem interessante que eu já li isso nas biografias de Kardec, que a partir desse momento, ele era um menino ainda, né? Ele já tinha ideia de uma religião que 12 anos. que abraçasse todas os Crenças. preceitos religiosos numa única religião que fosse o amor, que fosse da paz, que tivesse a verdade, como você está dizendo, né? Então ele tinha 12 anos e ele já desenvolvia essa ideia de uma religião única, que conseguisse abraçar todas as pessoas de uma mesma maneira, né? E um outro ponto interessante, isso o Cassis até já colocou, os próprios espíritos denominaram-se, né, como espírito a verdade. Não foi Kardec que escolheu esse nome, né? Foram eles mesmos para colocarem exatamente indo de encontro a essa vontade de Kardec, né? Mas eu pergunto, será que foi porque ele tinha sempre essa colocação, essa posição que procurava a verdade, e os espíritos, em função disso, nomeando como codificador, se denominaram a verdade em função do que ele pensava, da necessidade que ele sentia de buscar a verdade. É isso, então. A minha dúvida é essa. Alcides, uma sintonia entre esses espíritos, né? Uma sintonia entre Kardec e esses espíritos que vieram auxiliá-lo, realmente, que ele buscava a verdade e eles trouxeram para ele, né, essa colocação, assim, para que ele realmente trabalhasse nisso. Maravilha. Muito agradecido, Alcides, pela sua colocação aí. Sempre você conosco. Desculpa, Cido. Ô, Cido, só mais uma coisinha. Pode Tanto falar. que assim, né? A verdade vai te libertar, né? Você estuda, você aprende, conhece a ti mesmo, que a verdade vai te libertar. Né? E Kardec começou a dizer isso, né? A verdade vai te libertar. É verdade. A verdade vai te libertar. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Muito bom. Alcides, fique com Deus. Boa recuperação, hein, Alcides? Boa recuperação. Obrigado. Um grande abraço. Vamos aproveitar aqui, mandando um abraço para a Janete Aparecida aqui conosco, nos acompanhando. A Célia do Nascimento Lima, Célia lá do Grupo Espírita Samaritano, e a Célia, ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Célia. Grande abraço. Que Jesus ilumine sempre seus caminhos. Fiquem à vontade, meus queridos companheiros, para encaminharem as suas perguntas para nós aqui, para a nossa equipe. E deixar um abraço aqui para o Romualdo Ayrton Vargas, que está sempre conosco. Um grande abraço, Romualdo. A Gernita Rodrigues também nos acompanhando. É muito bom, muito importante termos a presença desses amigos maravilhosos aqui conosco. Nancy, eu vou colocar uma pergunta aqui da Salete, e essa pergunta tem um complemento também que é do João Carlos. Então, um abraço para a Salete e para o João Carlos. A Salete pergunta: quem era Allan Kardec na sociedade francesa? E complementando, o João Carlos pergunta: qual era a formação acadêmica de Allan Kardec? Acho que aí eles estão perguntando sobre o Hippolyte, né? Isso. Antes de ser Allan Kardec, Exato. quem ele era na sociedade, né? Bom, ele era bacharel em letras, em ciência, doutor em medicina, e ele também tinha feito estudos médicos, defendido uma tese nessa questão. Era linguista, então ele conhecia e falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol, e também conhecia o holandês. Então ele conseguia também se exprimir, conversar essa língua, o holandês, tá? Ele era membro de várias sociedades acadêmicas, inclusive uma academia real da RAR, ele foi premiado em 1831 por uma metodologia que ele trouxe, o sistema de estudo em harmonia com as necessidades da época. Então, ele tem muitas obras, ele era um catedrático, um intelectual realmente na sociedade parisiense, né? E ele, nossa,
muitas obras dele foram publicadas em 1828, 1829. As obras mais importantes, assim, é um plano para melhoramento da instrução pública da França, tá? Um método para uso de familiares e professores, um curso prático e teórico de aritmética, gramática francesa clássica, manual dos exames para a obtenção de diplomas, soluções racionais de problemas de aritmética e geometria, catecismo gramatical da língua francesa, e ele trabalhava no Liceu Polimático, e ele tinha as cadeiras de filosofia, astronomia, química e física. Então, uma das obras dele que é mais importante na França é Ditados Normais para Exames da Municipalidade de Sorbonne, na França, né? Então, ele tinha, assim, todo um trabalho, toda uma obra direcionada à educação e várias outras áreas, como a gente pode ver aí, educação de física, química, astronomia, medicina, línguas, gramática. Então, ele era um estudioso, realmente um catedrático, um intelectual, e ele era muito conhecido no meio catedrático da França, tá? Desculpe, tem uma outra pergunta? Não? Eram duas partes, né? Isso, a segunda parte da pergunta foi justamente a que o João Carlos mandou, que era qual era a formação acadêmica. Mas foi sim, quem ele era na sociedade, qual acho que você trouxe aí um apanhado para a gente. Cassis, nós temos aqui uma pergunta que vem através lá da Rádio TV Espaço Espírita, através do Dorival, ele tem muitos queridos ouvintes acompanhando-os nesse momento. Então lá o Pepe Generoso pergunta o seguinte: muito tempo estudando Espiritismo, ele está muito tempo estudando Espiritismo, e a dúvida dele é a seguinte: como saber se estamos evoluindo? Ele está muito tempo estudando, nós estamos, mas como que a gente sabe se a gente está evoluindo? Então, é uma pergunta bastante ampla e, ao mesmo tempo, muito particular, né? Eu entendo assim, né? Eu acho que eu posso tirar por mim, por exemplo, né? Eu estou há 32 anos estudando a doutrina espírita e acho que é muito pouco ainda, e acho que a evolução, ela depende muito de como você entende, de como você encara, de como você se transforma. Eu acho que no sentido particular de cada um de nós, isso individualmente, eu acho que cada um tem o parâmetro se evolui ou não, depende da atitude que eu tomo. Eu tomava uma atitude em determinado assunto, hoje eu tomo outra. Eu tinha reações contrárias a alguma coisa, hoje eu não tenho mais. Hoje eu perdoo com mais facilidade do que antigamente. E nisso a gente vai tendo parâmetros para ver se estamos evoluindo. Como a humanidade em si, eu acho que nós estamos evoluindo, né? Apesar de passos muito lentos, a gente tem tido comunicações de Joana de Ângeles, de Meimei, de André Luiz, de Emmanuel, de grandes espíritos, né? Dizendo que a gente está indo, que a gente está evoluindo, tanto que estamos no momento de transformação do planeta para um planeta de regeneração. Eu acho que isso é o que vamos conseguir em algum momento, né? Desse milênio, talvez, né? Mas eu acho que nós estamos evoluindo, sim, como humanidade, né? Apesar de algumas coisas que ainda acontecem contrárias a essa evolução, mas a gente hoje percebe que as pessoas se comovem mais, as pessoas me parecem serem mais caridosas, né? Mais atentas às transformações, às regras, ao jogo que a sociedade vai nos impondo. Eu acho que hoje a gente tem mais em relação a preconceitos, a racismos, homofobias, questão da mulher, de agressão à mulher, tudo mais. Isso tudo vai sendo aflorado de uma outra forma, de um outro entendimento. E acredito sim, como eu disse, através de algumas informações, principalmente de Joana de Ângeles,
que nós estamos evoluindo sim, né? Se a gente pegar o planeta há 50 anos atrás, a gente não poderia fazer isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Isso é uma evolução, né? Uma live dessa, uma comunicação dessa, um programa desse, isso é uma evolução, sem dúvida. Né? A gente não, e a questão moral ainda ela talvez não acompanhe essa evolução técnica, da tecnologia, mas a evolução moral também está seguindo o seu caminho, sim, minha opinião. A Nancy poderia completar, até você. Maravilha. Então vamos pedir para a Nancy, para ela trazer o ponto de vista dela a respeito disso aí também. Eu queria fazer dois apontamentos. Um pouco mais longe. Dois apontamentos. O primeiro é que eu já até comentei, né? A evolução, ela está baseada, isso Emmanuel que nos diz, não é? E nós desenvolvermos dois aspectos da nossa personalidade, o intelectual e o moral, né? Que ele chama de duas asas, né? Para nós alçarmos o voo da evolução. Eu estava lendo essa semana a respeito dessa questão da evolução, exatamente quando nós ganhamos conhecimento, e aí vamos especificar, não é conhecimento catedrático, não é conhecimento formal, né? Da escola, vamos falar assim mais simplesmente, mas é conhecimento em todas as áreas da nossa vida, inclusive educando as nossas emoções, os nossos sentimentos, educando, né, termos disciplina, e uma série de aspectos técnicos, filosóficos, científicos. Quando nós vamos adquirindo todos esses conhecimentos, nós vamos ampliando a nossa visão de mundo. Nós vamos mudando a ótica sobre o outro que está conosco nessa jornada. Nós vamos mudando, principalmente, o nosso entendimento de Deus e o entendimento de nós mesmos, que é isso que você falou, que é tão pessoal, não é? Eu vou fazendo essa autoanálise de como eu estou nessa evolução. Então, e a partir desse conhecimento, dessa minha mudança de visão, eu vou adquirindo conhecimento e evolução moral. Então, eu vou evoluindo a partir desses dois aspectos da minha vida. E o Cássio falou muito bem, né? A gente vê hoje, com tudo que a gente ainda vê de errado, né, Cássio? Que também a gente não é poliana, né? Não está tudo maravilhoso, a gente sabe as dificuldades do planeta, as dificuldades da sociedade como um todo. Ainda assim, muitos aspectos que nós, como disse o Cássio, se nós fizermos uma relação com a nossa vida mesmo de 20 anos atrás, nós éramos outras pessoas, nós tínhamos outras visões de mundo. E isso reflete em cada um de nós e promove essa evolução particular e a evolução do grupo enquanto humanidade, enquanto todo mundo junto, né? Só lembrando o espírito Joana de Ângeles, mentora espiritual de... Fala, Cid. Mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco e nossa mentora também, Joana de Ângeles, né? Lembrando também que André Luiz, espírito que traz comunicações através de Francisco Cândido Xavier, vários livros que o nosso querido Chico publicou são de autoria espiritual de André Luiz, né? Então, André Luiz também é um espírito muito importante na nossa questão de evolução moral e espiritual com seus ensinamentos, né? E também lembrar que o Cássio citou Meimei, né? Meimei era o pseudônimo de Irma de Castro Rocha, tá? E ela também, após o falecimento, ela passou a trazer comunicações maravilhosas através do nosso querido Chico Xavier, tá? Então, só para lembrar que esses nomes são nomes importantíssimos aí na nossa questão de evolução moral e espiritual. E Meimei era um espírito muito doce, ela traz mensagens lindíssimas, lindíssimas. Só complementando, Cido, se você me permitir, como a Nancy falou em transformação, né? Joana diz isso, né? Você se transforma, você transforma o seu lar, você transforma a sua rua, você transforma o seu bairro, você transforma a sua cidade, você vai transformando tudo até tudo ficar bem, né? Mas parte de você, da tua evolução, né? Exatamente, um crescimento maravilhoso. Nós temos aqui o nosso querido companheiro Romualdo Ayrton de Vargas, ele manda uma pergunta aqui. Eu vou passar para você essa pergunta. Ele coloca o seguinte: o que devemos fazer com os nossos jovens que hoje são nem, em que nada acreditam e só brincam nas redes sociais? Como podemos ajudá-lo? Acho que ele está colocando em relação como que a doutrina pode estar
auxiliando aí esses queridos amigos que estão na sua caminhada evolutiva. É uma questão muito importante. Ele fala de uma geração neném, que nem trabalha e nem estuda, né? Por isso é chamada assim, geração neném, né? Me parece, assim, que através dos nossos exemplos, das nossas colocações, mas da maneira como nós nos comportamos, é que nós vamos influenciar essas pessoas, tá? Impor um conhecimento, impor uma prática para os outros não é o caminho, né? Nós que somos mais jovens há mais tempo, como diz uma amiga nossa, né? Sabemos que impor uma religiosidade, uma religião, fazer com que o filho frequente, isso acaba revoltando, porque isso muitas vezes vai contra aquilo que ele acredita. Então, eu penso que as nossas... primeira coisa, lembrando novamente Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz assim: enquanto o seu filho não tem condição de escolha, apresente a sua religiosidade para ele. Então, enquanto seus filhos ainda são pequenos, não é? Apresente a sua religiosidade. Como é que você se comporta? Quais são as suas convicções na religiosidade? Porque você vai estar plantando uma semente. Mais tarde, esta semente vai germinar. Existe um momento em que nós todos somos um pouco rebeldes com aquilo que os nossos pais conhecem como verdade e querem nos colocar, né? Mas é um momento na vida. Essa geração que se diz neném, ela ficou meio que presa em dois momentos. E a questão da pandemia agravou um pouco isso, né? Eu estava um pouco estagnado nisso. Mas eu penso, particularmente, que como é que Jesus ensinava? Ele impunha a sua convicção para os outros? Não, ele demonstrava. Então, o que revolta o jovem? Me desculpem aqueles que nos ouvem, né? Mas é a hipocrisia. Eu tenho uma fala, mas não ajo da mesma forma. A partir do momento que eu tenho uma unidade naquilo que eu acredito e naquilo que eu executo, eu vou estar demonstrando uma verdade para essas pessoas, para esses jovens. E isso vai ser mais importante do que o falar apenas, né? Mas que a gente tenha essa consciência. Desde pequena eu ouço isso, sabe? Aquilo que uma pessoa bate na porta e o pai fala assim, vai lá e fala que eu não estou. Que mensagem você está passando para o seu filho? Que contradição você está passando, né? Então, que a gente tenha o nosso discurso e o nosso fazer alinhados. Porque daí ele vai perceber o quanto isso nos melhorou, o quanto isso nos modificou. E vai querer também uma modificação para si. Eu penso que é assim que a gente deve agir. Mas fica à vontade para complementar. Maravilha. Eu vou passar aqui para o Cassis uma pergunta da Tânia Amara Mainardes. Nós estamos com muitas perguntas, então eu vou pedir para o Cassis trabalhar essa pergunta da Tânia. O Cassis, a Tânia está perguntando o seguinte: considerando as obras de Kardec como guia de aprendizado espírita, na opinião de vocês, qual deve ser a ordem de leitura a ser seguida? Oi, Tânia. Muito obrigado pela sua pergunta, bom dia. Na verdade, o Kardec ele já deu mais ou menos esse roteiro, né? Porque Kardec ele teve, até nisso, ele teve a orientação de como fazer, né? E a gente sabe que o Livro dos Espíritos, né, que foi o primeiro livro codificado em 18 de abril de 1857, o primeiro livro publicado por Allan Kardec, ele traz uma gama de perguntas e questionamentos em todas as áreas, né? Em todas as leis divinas, né? Lei de natureza, de preservação, lei de caridade. Ele abrange tudo ali nesse livro. São 1016 perguntas, se eu não me engano, que ele traz toda essa gama de informação. E por que isso? Quando ele fala do Livro dos Espíritos, ele fala com médiuns. Em seguida, ele publicou o Livro dos Médiuns, que é um guia, né, para que a gente aprenda a lidar com a mediunidade, para entender essa mediunidade.
E aí ele traz o livro, né, o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é os evangelhos, os evangelistas, né, trazido, como diz lá, os espíritos quase todos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, para rasgar o véu, né, que estava sobre aquelas informações da passagem de Jesus, sobre suas parábolas, o que Jesus queria dizer com aquelas parábolas. E aí ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo para clarear a nossa informação. E depois vem o Céu e o Inferno, que ele vai falar de que história é essa de Céu e Inferno, né? Com vários depoimentos de espíritos que estão no mundo espiritual. E por último a Gênese falando dos milagres e das predições. E foi muito um atrás do outro, né? O Livro dos Médiuns foi em 1861, o livro o Evangelho em 1864, o Céu e o Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Então ele fez esse roteiro que a gente seguindo essa direção, esse foco dessa leitura, eu acho que esclarece bem a questão do nosso aprendizado e do nosso conhecimento da doutrina. Tanto que são os livros usados nos cursos de doutrina, a maioria dos livros são esses, né? É tudo baseado nesses 5, que a gente chama de Pentateuco kardeciano, né? Quer dizer, então, são esses 5 livros que nos orientam, e aí a gente pode trazer as obras de André Luiz, né? Que começa lá com o Nosso Lar e tem uma gama de informações, livros do Emmanuel, de Joana de Anjos, que levam para um lado mais psicológico, mas eu acredito que se a gente estudar esses 5 livros, a gente já tem uma bagagem enorme para seguirmos dentro dessa evolução moral, espiritual, intelectual que a Nancy falou agora há pouco. Então, aproveitando a pergunta da Tânia, eu vou pedir para a Nancy trazer algumas colocações também, Nancy. Só lembrando, Cássio, o Cássio lembrou muito bem essa ordem, né, da codificação, que o Livro dos Espíritos ele pode ser dividido em 4 partes. E cada um dos outros livros vai desenvolver mais cada uma dessas partes. Então, a primeira parte está ligada ao Livro dos Médiuns, a segunda ao Evangelho, ao Céu e Inferno, dessa forma, e a Gênese estão dentro do Livro dos Espíritos. Então, Kardec teve esse cuidado. Um grupo de perguntas, né, de uma parte do Livro dos Espíritos vai estar desenvolvido no Livro dos Médiuns, a outra parte no Evangelho. Então, ele já deu, né, essa diretriz para o estudo, mais ou menos. Só lembrando que essa pergunta da Tânia também já complementa a pergunta da Cida e da Dora, que vem para perguntar qual que foi a edição, quando foi editado o Livro dos Espíritos e quais os principais livros que Allan Kardec publicou na doutrina espírita. Lembrando, Cassis, Nancy e também a nossa querida Tânia, que em 18 de abril de 1857 surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos com 501 perguntas e respostas. Depois, 2 anos depois, no dia 18 de março de 1860, foi publicada a segunda edição revisada por Kardec e ampliada, passando a conter 1.019 perguntas e respostas. E ainda lembrando que, depois que Kardec faleceu, 21 anos depois, surgiu o livro Obras Póstumas, que foi publicado com o trabalho incessante de Amélie Baudet, junto com o seu livreiro Le Chantre. Então, 21 anos depois do falecimento de Kardec, surgiu o livro Obras Póstumas, que completa o Pentateuco que o nosso querido Cassis passou para a gente aí, tá? Então, essas informações é importante a gente trazer para os nossos ouvintes, que estão aqui aprendendo junto conosco, porque nós estamos aqui num eterno aprendizado, né, Nancy, né, Cassis? Perfeito. Então, agora vamos passar para uma outra pergunta, Cassis. Eu acho que eu vou passar para a Nancy, que a pergunta foi para, né? Vou passar para a Nancy, Cassis, me permite. O João Carlos, nosso querido João Carlos, pergunta: qual a relação de Allan Kardec com Pestalozzi? Pestalozzi é um educador, não é? Nascido, acho que agora eu não vou lembrar, mas ele era radicado na Suíça, estabeleceu ali o seu educandário. Ele era órfão, e acho que por isso essa preocupação, né, na educação das crianças. Pestalozzi tem uma visão muito moderna, muito atual da pedagogia, não é?
não aquela forma assim de catequese, né, de colocar o conhecimento e fazer com que o outro aprenda apenas por decorar, por ler, né? A educação que Pestalozzi promovia era uma educação em que o próprio aluno fazia as descobertas, ele incentivava a observação, né, os estudos empíricos. Então, ele era muito mais libertador o conhecimento, né, daquilo que você observava na vida, no dia a dia. Tá? Por isso, eu disse lá no começo a importância de Kardec ter sido educado num colégio de Pestalozzi. Né? Kardec foi para esse colégio aos 12 anos, em Yverdon, na Suíça, e aos 14 ele já meio que assumia salas de aula, ele já tinha um desenvolvimento incrível, né, da sua educação. Pestalozzi, então, é um influenciador, vamos dizer assim, não é, de todo o movimento que Kardec fez na codificação dos espíritos. Então, essa ligação é muito, muito profunda, né? Kardec é um discípulo da forma de educar de Pestalozzi. E isso tem tudo a ver com a sua conduta durante a codificação, de observação, de análise, não é? De análise profunda, de levantar os pontos da ciência que estavam se apresentando ali, né? E de passar tudo pelo crivo da razão, porque isso também é uma observação da educação de Pestalozzi, né? Aquilo que não passar pela minha lógica, pela minha razão e pelo embasamento filosófico e científico deve ser descartado. Então, essa ligação que o João está nos perguntando aí, do Rivail, né, do Hippolyte, lá menino ainda na educação do colégio de Pestalozzi, é total essa identificação. Lembrando que Pestalozzi é um espírito que se dedicou à educação e ele também auxiliou Eurípides Barçanufo no colégio aqui em Sacramento, no Brasil, né, um colégio espírita aqui no Brasil. Pestalozzi foi um dos mentores desse movimento de educação que Eurípides Barçanufo instalou aqui no Brasil, em Sacramento, em Minas Gerais. Tá. Então, vamos lembrando aqui, aproveitando, só voltando na pergunta anterior, a respeito das obras de Allan Kardec lá, que nós elencamos no Pentateuco, vamos lembrar também que teve a Revista Espírita, que Allan Kardec lançou em janeiro de 1858 e foi até 1869. Então, a Revista Espírita é muito importante porque Allan Kardec colocava ali algumas questões antes dele fazer a publicação desses livros. Então, ele lançava para o público algumas questões na Revista Espírita e lá as pessoas iam realmente, naquele momento, né, iam dando a sua resposta, a seu retorno, e aí ele trabalhava isso dentro, né, dentro dos livros da codificação da forma que ele trabalhou. Deixando um abraço muito carinhoso aqui para o Robson Barbosa, que está conosco, e ele coloca o seguinte, o Robson: acredito que a parceria de Kardec com Jesus é muito antiga. Penso que quando Jesus anunciou o Consolador, sua organização de ensino programada a nós, já contava com a ajuda de nosso querido Kardec. É interessantíssimo essa colocação aqui, o Robson, porque ela está mais ou menos aí dentro da questão que nós estaremos colocando agora. Eu vou até colocar, né, para vocês aqui. Por que pergunta da Salete, hein? Vamos lá, Cassis. Por que a espiritualidade escolheu Kardec para fazer as perguntas aos espíritos? Bom, eu, Cido, vou complementar, tá? E se Kardec falhasse, teria alguém para assumir essa tarefa? Kardec recebeu alguma comunicação a respeito disso? Eu acho que Kardec, até como a Nancy acabou de dizer sobre essa questão porque lá quando ele era druida, né, que ele tinha o nome de Allan Kardec, ele era um sacerdote druida, né, e já tinha um vasto conhecimento de muitas questões. Quando ele tinha 14 anos, ele já ensinava as pessoas na escola e ajudava os alunos que estavam mais atrasados a se familiarizarem mais com os temas das aulas. Ele ajudava Pestalozzi, né? E como Pestalozzi é um espírito tão
tão evoluído, como a Nancy disse, bem colocou, que é mentor, um dos mentores, ou o mentor mais importante, vamos chamar assim, de Eurípides Barçanufo, eu acho que Kardec já vinha sendo preparado, né? Como o Robson falou, um grande abraço, amigo Robson. Como o Robson disse, eu acho que Jesus já vinha. Quando Jesus disse que ia mandar o Consolador, claro que Jesus já sabia quem seria esse Consolador, né? Que o Consolador seria a doutrina espírita. Mas quem codificaria essa doutrina, Jesus também já sabia. E claro que Jesus teve 12 apóstolos, né? Ele preparou 12 apóstolos para divulgar tudo o que ele ensinou, tudo o que ele levou, né? Jesus pegou 12 pessoas que tinham as suas qualidades, as necessidades que Jesus queria que aqueles seres tivessem para propagar a sua doutrina, né? Pedro, João, Mateus, todas essas pessoas, Tiago, enfim, todos eles que ali estavam, Jesus escolheu também para propagar. E como Kardec, o Hippolyte, já era um propagador também da questão, tão sabiamente das questões de Pestalozzi, do ensino de Pestalozzi, Jesus precisava de um Pedro, né? Jesus precisava de um Paulo do tempo moderno, né? E ele escolheu Allan Kardec, né? Escolheu Hippolyte, que depois usou o nome que o tinha lá nas Gálias, quando ele era druida. Só que, assim, Jesus também não podia, como Jesus teve 12 apóstolos, Jesus preparou outros espíritos para isso. E o que a gente mais conhece, que a gente ouve mais falar, é de Leon Denis. Leon Denis estava preparado, talvez não fosse no mesmo momento, mas logo em seguida, Leon Denis iria fazer a codificação, né? Seria o espírito escolhido. Depois houve Flammarion, houve Camille Flammarion, houve outros vultos da sociedade francesa. E por que na França, né? Porque a França era um expoente da cultura, né? Lá na França existiam as pessoas mais intelectuais, mais sábias, mais moralmente educadas, ou intelectualmente mais formadas, e por isso que foi escolhido lá. Mas eu acredito que Jesus, claro, preparou Kardec sim para isso, para essa tarefa. Tanto que, se a gente pegar lá depois que ele no dia do enterro dele, vários espíritos, Gabriel Delany, Camille Flammarion, relataram coisas que a gente entende qual foi essa missão, né? Qual foi essa missão do nosso queridíssimo Allan Kardec. Maravilha, Cassis. Só lembrando que lá na Revista Espírita de 1861 nós temos uma comunicação de um trabalho mediúnico onde participou Kardec, que um médium confiável, o senhor Dambiel, né, passa para ele o seguinte, que os espíritos respondem que ele não era insubstituível e que ele não era o único ser humano capaz de desempenhar a missão. Que exatamente, se por acaso ele falhasse, o plano espiritual já teria outro para dar continuidade. E muitos estudiosos, né, dizem realmente que Leon Denis, na época na sociedade, era aquele que estava mais preparado para substituir Kardec. Tanto é que quando Kardec veio a falecer, houve um impacto muito grande na sociedade parisiense, principalmente no meio espírita, e Leon Denis assumiu esse papel, né, junto com a Amélie Boudet, que estava meio fragilizada pela questão do falecimento de Allan Kardec, né? Então, nós temos aí realmente Leon Denis como sendo talvez aí né, com certeza, um daqueles que estariam muito bem preparados, e você falou de Gabriel Delany e tantos outros, nossa, são maravilhosos esses nossos queridos amigos que participaram desse início, né, para a gente ter esse entendimento. Muito, muito importante. Nós temos aqui, Nancy, uma pergunta da Dora Wengel. Ela pergunta o seguinte, né? Quando começou a trabalhar na divulgação do Espiritismo, quando Kardec começou, e eu ainda vou colocar mais uma pimentinha aí. Qual que foi o método que Kardec utilizou para compilar a doutrina espírita? Kardec foi os fenômenos, né? A fenomenologia iniciou-se nos Estados Unidos e depois foi para a França, foi para a Europa. O fenômeno das mesas girantes, das batidas, né? Das comunicações através dessas batidas e tal. Kardec foi convidado várias vezes para apreciar
uma reunião dessas, mas ele achava isso um misticismo, uma bobagem, não é? Ele achava que isso não ia levar a nada, que isso era uma brincadeira das pessoas ali reunidas, né? Até que pessoas mais abalizadas vieram falar para ele sobre esses fenômenos que eram realmente curiosos, que despertavam, né, um estudo, alguma apreciação maior sobre isso. Então ele vai, nesse momento, buscar uma reunião dessas na casa da senhora Playmaison, assim, né? Desculpem meu francês, muito ruim. E ali ele observa que não podia ser algo que não tivesse uma causa, né? Que é a famosa frase dele. Toda observação ali tem que ter uma causa anterior. E se aquele fenômeno era inteligente, a causa também tinha que ser inteligente. E a partir disso ele começa a estudar, a observar com todo rigor científico essas manifestações. E as manifestações vão ocorrendo e vão se modificando, passa-se então a escrita, não é? Mediúnica dos médiuns, e ele se cerca de algumas pessoas que ele acreditava que eram mais não eram místicas, não estavam voltadas para essa questão pirotécnica, como diz o Cido, do fenômeno, né? E ele se cerca desses médiuns e começa a estabelecer essa comunicação. Eu estou resumindo bem rapidamente, se a gente for ler, tem todo um cabedal de passo a passo que Kardec fez. Qual foi o método que Kardec executou para a codificação dos livros da doutrina? E aí eu peço aos nossos queridos ouvintes que imaginem-se no século XIX, sem o telefone, sem a internet, não é? Sem toda essa facilidade que nós temos hoje de comunicação, como ele fazia, como é que ele executava esse trabalho. Ele enviava perguntas aos médiuns de diversas partes, não eram médiuns que se conheciam entre si, né? Que não tinham comunicação entre si, e a partir das respostas que ele obtinha desses médiuns, vamos lembrar que era tudo por carta, ele fazia, vamos dizer assim, uma análise de quais respostas estavam em linha. E ele recebia respostas muito próximas, muito parecidas, com o mesmo conteúdo. Então, a partir disso, essa resposta era aceita. Aquelas que estavam muito distantes, eram descartadas. Então, imagina-se o trabalho que Kardec teve para compilar todas essas respostas, toda essa correspondência que chegava para que ele pudesse transcrever nas respostas das perguntas enviadas aos médiuns que ele fazia aos espíritos, né? É verdade, né, Nancy? Lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a autoria da doutrina, introdução do item 2, quando Kardec coloca o controle universal dos ensinos dos espíritos, que é justamente isso que você colocou, que ele passava tudo pelo crivo da razão, né? Utilizava do bom senso para fazer realmente toda essa compilação. E isso, né, dava uma autoridade àquilo que ele estava recebendo, né? Isso dava uma chancela de que aquilo ele podia usar. Tanto é que ele enfatizava, né, que era preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira como sendo verdadeira. Olha só, Kardec fenomenal, fantástico. Voltamos novamente à questão da verdade que o Cassis já brilhantemente respondeu, né? Para ele a verdade era algo muito importante. Nós estamos aqui com o nosso tempo chegando lá no limite, como diz o nosso querido Alexandre. Eu só queria, não sei se dá tempo. Tem muitas perguntas ainda, e é muito gostoso falar de Kardec. Eu não sei se dá tempo, Cid, eu só queria falar uma frase de quando ele desencarnou, dita por um textinho pequeno de Gabriel Delany, né? Gabriel Delany diz assim: substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante
de constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. Gabriel Delany. Acho muito lindo esse dizer de Delany, né? Um grande amigo de Kardec. Maravilha. Exato. Eu aproveito e peço suas considerações finais, Cassis, e logo a seguir da Nancy. Muito obrigado. Minhas considerações finais, vou dizer mais uma frase de Alessandro Moreira Almeida, ele é coordenador de seção da espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele diz assim: Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional, baseada em fatos observáveis das experiências espirituais, desenvolvendo todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual se deu o nome de Espiritismo. Muito obrigado a todos, muito bom participar com vocês aqui. Obrigado, Nancy, sempre bom estar do seu lado. Obrigado, Cido. Queridos ouvintes, amigos que estejam conosco, fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Paz e luz. Eu aqui também agradeço, mas queria falar a frase que está no túmulo de Kardec, né? Nascer, crescer, evoluir sempre. Nascer, crescer, morrer e evoluir sempre. Mais ou menos isso que está escrito lá. Que é o que nós temos que entender isso, né, da evolução. E a nossa profunda simpatia, nosso profundo reconhecimento a Kardec, que nos legou, não é, esse cabedal de estudos aí para que a gente possa evoluir. E eu agradeço muito, agradeço aos nossos ouvintes, aqueles que nos veem pelas mídias sociais, agradeço o convite e até uma próxima oportunidade. Que todos fiquem em paz, em Deus, no nosso coração, na nossa mente. Vamos lá pela frase que está no túmulo dele. Eu vou trazer ele na íntegra, tá? Não sei se você me permite, Por tá? favor. Ele está assim: nascer, viver, morrer, renascer e ainda progredir continuamente. Esta é a lei. Então, esta é a frase que está lá no túmulo de Allan Kardec. E como não haveria o Espiritismo, a doutrina espírita sem Kardec, finalizando aqui, tem uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, que ele diz o seguinte: o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles assim restaurados e corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém dar-lhe cumprimento, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros para toda a gente. Muito agradecido a todos, paz e luz. Até o próximo programa. Que Jesus ilumine o lar de todos. Assim seja.